paz do Senhor, meus irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Com essa mensagem de união, queremos abrir esse programa deste dia. Fique com a paz do Senhor e não desligue. O Bispo Thies está chegando com a mensagem dos céus para o seu coração. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos. Paz do Senhor a todos, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Nós iremos a falar sobre o tema: o caráter é a base da bênção e unção. O caráter é a base da bênção e da unção. Uma meditação muito profunda que o Senhor tem nos dado nesse dia. Então veja o versículo básico. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Amém? Pode sentar, por favor? Então, nós temos efetivamente um objetivo, um grande desafio na nossa vida cristã: chegar a varão perfeito, a varoa, a mulher perfeita, dentro de uma perfeição que Deus requer de cada um, à medida da estatura de Cristo. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor que hoje. É o nosso grande desafio como cristão. É por isso que eu quero chamar a atenção carinhosamente de todos, aquilo que o Espírito Santo falará aos nossos corações. Nós temos um episódio de um homem chamado Mahatma Gandhi, um homem super conhecido historicamente, chamado o profeta da independência da Índia, luta sem violência, sem guerra, sem matar as pessoas. E ele efetivamente é um jovem de 20 anos, ele ouviu falar de Cristo, ouviu falar do cristianismo, ouviu falar, e ele, lá da Índia, conseguiu, era já uma colônia inglesa, chegar na Índia, e chegando, comprou a roupa europeia, um chapéu que andava naquele tempo, a sua roupa, a sua camisa, a sua gravata, a sua roupa, e disse: eu quero conhecer o cristianismo. A coisa que mais me apaixona é conhecer o cristianismo. E ele pegou os endereços das algumas igrejas, várias igrejas, e começou a visitá-la, visitando, ouviu pregações, ouviu as orações, ouviu o cântico, e efetivamente ele queria conhecer o cristianismo de uma maneira muito forte. E quando ele começou caminhando, ele viu que não era bem o cristianismo aquilo que é pregado, que é vivido. As pessoas não vivem o cristianismo do evangelho, mas se chamam cristão. Então, no fim, ele jogou fora sua roupa europeia, sua gravata, seu chapéu, seu paletó, sua camisa, vestiu a sua roupa branca, voltou para a Índia, voltou para o hinduísmo. E lá se transformou o herói da libertação da Índia. Mas mesmo assim, ele foi morto por um fanático hindu, logo mais tarde, bem mais tarde. E ele escreveu uma frase, que esta frase efetivamente mostra aquilo que ele pensou. Veja que ele diz: se os cristãos vivessem como o Cristo que pregam, todo mundo se prostraria a seus pés. O problema dos cristãos não é Cristo, mas a vida que eles vivem. Qual é a nossa vida? Os outros veem em nós uma diferença, uma luz que brilha, alguma coisa diferente, ou nós somos mais ou menos, caminhamos mais ou menos. O que Deus está querendo falar a todos nós, os cristãos? Que nós temos um objetivo maior de ser chamado filho de Deus e a nossa luz brilhe nas trevas. Então, caráter, unção e bênção. Quantas pessoas vêm na igreja só para receber uma cura? Só para receber um milagre? Só para receber um emprego? Só para receber uma família? Eu não sei, outras coisas.
mas efetivamente eles vêm com interesse, mas sem caráter cristão. Não haverá bênção. E se haverá, são passageira, são bênção rápida para a sua vida. Então, nós estamos caminhando, veja o versículo que eu quase falo todo domingo. E respondeu-lhe Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Amor, perdão, é a base do cristianismo. E nós estamos aqui para aprender cada dia mais o que nós temos a fazer para melhorar, para ser aquela bênção que o povo precisa, que o povo espera de cada um de nós. Por isso, nós queremos ter uma unção de Deus. Todos nós desejamos ter uma unção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Mas os dons, quando não há caráter, quando não há moral, efetivamente não vão ser aquela resposta que a pessoa espera. Então, o que Deus quer mesmo? Já estou falando, volto a repetir. Tendo em vista, Efésios 4:12, aperfeiçoamento do santo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento do santo. Buscar em cada um de nós, onde estou falhando? O que quer que eu faça? De que maneira eu posso honrar o meu Deus mais e mais? Buscar o aperfeiçoamento daquilo que nós podemos fazer. Em Hebreus 12:14 diz, veja, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não se confunda. Bênção, unção, vida eterna, salvação, só através de uma vida ao Senhor, consagrada ao Senhor. E cada dia mais nós caminharemos buscando o aperfeiçoamento de Deus para a minha vida, para a nossa vida. Entende? Vejamos, a palavra em grego, caráter em grego diz eikon. E a palavra imagem é caráter. Nós aqui olhamos sempre invertido, né? Então, eikon quer dizer caráter. Sem caráter, não adianta a imagem. A imagem é aquilo que os outros veem, e aquilo que nós vemos. Então, nós temos de ver que, efetivamente, Jesus Cristo tem o mesmo caráter de Deus. Amém? Quando estava aqui na terra, ele tinha o mesmo caráter de Deus. E embora tinha efetivamente Cristo humano, com as mesmas limitações humanas, só podia estar num lugar, não podia estar no outro, como ser humano. Havia nossas limitações, e efetivamente ele vivia com o nosso corpo, como o nosso corpo, e dentro desse corpo, uma coisa que ele deixou como exemplo, nunca pecou. Ele vivia uma vida de santificação. E mais tarde, nas cartas, nós encontramos um Cristo glorificado como Deus. Então, primeiro vivia como um ser humano, como nós, limitado. A nossa vida, nós somos limitados, nós temos de descansar, nós temos de dormir, nós temos de comer, nós temos de se alimentar. Mas ele efetivamente fazia algo especial para mostrar para nós aquilo que eu e você devemos ser. Exemplo nessa humanidade corrupta, nesse momento de violência cada vez mais forte. Nós somos chamados para fazer a diferença no meio desse povo. Isso é aquilo que nós queremos alertar a todos. Deus nos chamou nessa geração que precisa de gente de Deus. Precisa de pessoas que efetivamente colocam Deus em primeiro lugar. Mas isso para caminhar. A palavra de Deus ainda nos dá um versículo maravilhoso que diz, veja, 1 Coríntios 2,16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas por como, pastor? É uma regeneração, é uma transformação, é algo maravilhoso que Deus faz nas nossas vidas.
e nós começamos a ter a mente de Cristo, as preocupações com as pessoas que sofrem, as preocupações com as pessoas que têm necessidade, a preocupação com este mundo. E eu falo constantemente, Deus nos colocou numa época, nesta geração tão perversa, tão ruim, tão precisando de bênção. Fomos chamados para abençoar esse povo. Nós fomos chamados para ser a bênção para este povo. É por isso que nós temos de nos consagrar cada vez mais a nossa vida ao Senhor. Louvado é o Senhor. Na minha longa caminhada como pastor, como missionário, eu convivi com homem de Deus de grande unção, grande maravilha. Eu vi tantas coisas lindas. Mas eu constatei a falta, em muitos deles, de caráter. Porque unção sem caráter é passageiro. É umas poucos meses, de poucas horas, de pouco tempo. Agora, quando você é fortalecido com o caráter de Deus, com uma unção de Deus, com uma vida cristã, a vida permanece e a unção permanece. Então, o nosso temperamento, efetivamente é oriundo dos nossos pais. Então, o temperamento é herdado dos pais com uma série de DNA, é coisa que a ciência diz, e cada um de nós tem o seu temperamento. Os gregos antigos diziam que o temperamento é a quantidade de um líquido que nós temos dentro do nosso organismo. E o organismo, em base ao líquido que cada um tem, que possui, efetivamente se transforma numa forma diferente. Temperamento não é caráter. Temperamento é algo inato dentro da nossa vida. E quando esse líquido, que conforme diziam os cientistas, se mexe na nossa vida, efetivamente fica a pessoa com aquele temperamento chamado sanguíneo. Porque ficava vermelho. Aquela pessoa que fica nervosa, já fica vermelho, já fico bem vermelho, tá? Escata logo, pavio curto, é o sanguíneo. Sanguíneo é que esse líquido do nosso interior se movimenta de uma forma especial. E ele efetivamente são os sanguíneos, certo? Eu, analisado por vários cientistas psicológicos, disseram que eu sou um sanguíneo nato. Mas o sanguíneo nato é controlado pelo Espírito Santo. Todos os temperamentos são controlados pelo Espírito Santo. Ai, pastor, e os outros? Os coléricos? Os coléricos são os briguentos. Aquele que procura a mínima oportunidade para brigar, para bater. Então, colérico só pode ser boxer. Panha, dá. À medida que recebe um murro forte, ele reage, é colérico. Então, dentro dele, ele não fica vermelho. Ele fica normalmente um pouco pálido. Mas então, cada um de nós tem um temperamento, pode ser sanguíneo, pode ser colérico, melancólico. Ai, só aquele que só vê tristeza. Ai, meu Deus, só tem conta para pagar. Só tem isto para fazer, o serviço eu não acho, as coisas não dão certo. Então, eles são sempre tristes, negativos, tem tudo, mas não tem nada. Melancólico, ai meu Deus, ainda bem que venci mais um dia. E amanhã? Agora tem os fleumáticos, os frios, os gelados. Pode acontecer o que quiser. Eu vi tempos atrás que a experiência na NASA, para entrar nos foguetes no espaço, o primeiro teste que faziam, o candidato entrava e ficava numa sala, de surpresa, ele dava um tiro. Pam! A pessoa sanguínea já subia pela parede. Os outros que ficavam gelado, parado, isso poderia ser preparado para ir num foguete. Eu não sabia disso, eu nunca teria ido num foguete, eu nunca teria a mínima possibilidade de ir. Mas o nosso temperamento, como o temperamento sanguíneo de apóstolo Pedro, o sanguíneo, mas foi utilizado pelo Senhor Jesus, sempre com aquela resposta rápida, depois controlado pelo Espírito Santo, se transformou numa bênção muito grande para nós cristãos, certo? Colérico. Os especialistas dizem que era o apóstolo Paulo.
Como é que um colérico escreve o Salmo do Amor, 1 Coríntios 13? Que era só que tinha vontade de prender os crentes, colocar na cadeia, perseguir, fazer, de uma hora para outra se transforma no homem do Salmo do Amor. Que adianta ter tudo e não tiver amor? Que adianta possuir todos os bens do mundo se não tiver amor? Isto nada vale. Por isso, nós podemos ouvir como é maravilhoso poder pensar fleumáticos, é o frio que eu já disse, certo? Então, o icon é o caráter, vem da educação dos nossos pais, do lar que nós vivemos. Desde pequeno, ensina o caminho do Senhor, para quando ele crescer, ele não vai se esquecer. Ensina a ética cristã, a ética do amor, a moral elevada, e você vai ver, mas seja um espelho na sua vida, um espelho para os seus filhos, e poder olhar nos olhos e dizer: filho, faça o que eu faço. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, me imite, porque eu imito a Cristo. Me imite, porque eu imito a Cristo. Então, é bonito quando nós podemos ver esta parte. Desejo a máscara que já diz, sorridente ou triste. Os palhaços usam as máscaras, né? Ele põe aquela máscara no rosto, eu triste. A máscara pegaram da palavra grega, imagem. Nós, a maioria quer que sejamos bem vistos dos outros. São vistos as nossas aparências, mas não analisado os nossos caráteres, a nossa maneira de ser. E essa nossa maneira de ser, que Deus dá muito valor. E eu quero analisar, veja essa frase por gentileza: é melhor ir do caráter para a unção do que da unção para o caráter? Com certeza, peça ao Senhor uma mudança de vida. Não faça falsidade. Não, eu sou bonzinho, agora vou pedir a unção. Não, peça que Deus mude a vida. Corrija-se a si mesmo, e o Espírito Santo que mora em nós anunciará, avisará onde nós estamos falhando. Falhou hoje, não falhe amanhã. Peça ao Senhor força para vencer, para superar tudo. Então, eu desejo ilustrar duas pessoas da palavra de Deus: José e Sansão. Todos nós, mais ou menos, conhecemos a sua história. José, um homem de Deus, muito grande, nunca manifestou uma grande unção, um grande milagre, mas só havia aquela postura, efetivamente, de caráter e moral. E depois de tanta luta, sofrimento, de escravo, ele virou governador, certo? Então, o Sansão, vocês conhecem a história de Sansão. Força, poder, tantas coisas. Era algo especial. Foi juiz, presidente naquele tempo, mas de juiz transformou-se num escravo por falta de caráter. Ele pecou repetidamente, e a unção que estava sobre ele, ele perdeu. Quero ainda que vocês me acompanhem com carinho. Desejo alertar que o mesmo da unção, Deus pode retirá-la. Não, eu já sou diácono, ninguém mexe comigo porque eu sou diácono. Não, eu sou presbítero, a unção ninguém retira. Presta atenção, não é bem assim, não. Isso é uma forma que nós incorporamos, nós achamos, porque nós temos na Bíblia duas pessoas que foram ungidos, Saul, ele, foram ungidos e substituídos porque falharam no caráter. Que coisa! Pastor, então quer dizer que o cargo que eu tenho na igreja, eu posso perdê-lo? Pode. A unção Deus retira quando não há caráter, quando há pecado. E quando há pecado, efetivamente, então Saul era o rei, Saul era um homem bonito, mais alto, lindo, ao ponto que Deus o escolheu para ele ser um rei, pela sua beleza, pelo seu físico, pela sua postura, pela sua forma. Mas você veja, 1 Samuel 15:11, Deus que diz: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Olha que coisa! Porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras.
Deus arrependeu-se de ter colocado Saul como rei, porque não obedeceu. Então foi tirado do trono. Ele levou o resto da sua vida apanhando de todo lado, porque efetivamente não havia caráter. E agora Eli, o sacerdote, veja, era pois muito grande o pecado deste mancebo, os filhos de Eli, perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. O Eli, sumo sacerdote do templo, foi destituído, porque efetivamente, veja, 1 Samuel 2,35, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o meu coração. Então Deus quer integridade do povo de Deus, integridade dos cristãos, que possamos deixar um marco onde nós vivemos, onde nós vamos. E a palavra ainda vem um alerta muito grande. E essa palavra está escrita em Apocalipse 3:11, que diz: venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Segura firme a salvação. Seja fiel a Deus nas mínimas coisas. Faça o teu melhor para o Senhor. E você vai ver a fidelidade de Deus na sua vida. E depois fala o Senhor: fazei prova de mim. Se eu não retirarei o devorador do vosso meio, se eu não abrir a janela do céu, fazei prova. Depois de estar feito a vontade do nosso Senhor. É muito importante que nós prestamos bem atenção naquilo que Deus quer de nós. Quer que sejamos aquela geração escolhida, aquele povo de Deus. Cada um de nós tem um desafio. E eu quero melhorar mais, e eu quero me santificar mais, e eu quero efetivamente ser a bênção de Deus na mão do Senhor. Como edificar um caráter íntegro na unção? De que maneira? Como fazia? Veja uma pequenina frase que talvez você leram na Bíblia, mas saiu mais ou menos assim meia, não entendeu direito. Mateus 14:23, veja que diz: tendo-as despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Mas Jesus precisava orar a Deus. Despediu a multidão e ele foi ao monte orar. Ele, como ser humano, com o corpo humano, precisava de uma ligação com o Pai. E ele se retirava lá. O que fazer para eu ter a unção de Deus? Orar, meditar na palavra, buscar no Senhor conhecimento, buscar no Senhor a bênção. Ele vai nos abençoar, porque Ele é fiel. E eu tenho certeza disso, e eu falo isso com conhecimento. Deus mudou de sanguíneo, me fez um sanguíneo que serve a Deus, de sanguíneo que tem apanhado, mas não reagiu, de sanguíneo que fui traído, mas nunca reagiu. Simplesmente Deus tem nos dado algo maravilhoso. Você no teu temperamento, você na tua vida, será uma grande bênção nas mãos de Deus. Deve edificar o caráter, segundo a graça. 1 Coríntios 3:10, segundo a graça que Deus quem foi dada, lancei, eu como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um, como edificar sobre esse monumento, sobre essa trajetória, sobre esta vida, de que maneira nós crescermos. Quando nós temos um modelo que é Jesus Cristo, uma vida cristã abundante, e aquela bênção que Deus tem nos dado, cada um de nós. Repetindo, o caráter é a base da bênção. Ai, pastor, eu não consigo receber essa bênção, eu não consigo. Peça ao Senhor, onde está sendo a falha? Onde está sendo o erro? E Deus, com certeza, vai abençoar. Deseja construir um caráter íntegro, irrepreensível. Estude a palavra. Faça o teu melhor. E nós encontramos como Deus revela. Como Deus revela. Qual é o nome que Deus me chamará? Veja. Hoje cantar essa música. Jeová Jireh é aquele que provê todas as coisas. Jeová Rafá é da cura. Jeová Shalom é da paz.
Deus nos chama pelo nosso caráter, redimido, ungido e abençoado. Como Deus te chamará? Qual é o nome que Deus me chamará? Isto tem sido a minha grande preocupação. Servir a Deus e orientar o meu povo da melhor maneira possível, para que Deus chama por aquilo que nós fazemos, pelas obras que nós estamos realizando. Que o Espírito Santo fale melhor aquilo que eu puder, minhas palavras. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar um segundinho. Vamos orar. Amado e santo Deus, nesse momento a tua mensagem tem falado ao nosso coração, ao meu coração, e eu estou vibrando aqui nesse púlpito, pedindo, Senhor, que a tua unção especial nos ajude a vencer, que nós possamos pregar esse evangelho através de uma experiência de vida, através de tudo, que a tua unção, tua bênção e a tua graça seja conosco. Eu louvo a ti e peço esta bênção sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Palma para Jesus. O Senhor seja louvado. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são. Nós, da equipe Cristo Liberta, desejamos a você uma ótima semana. Fique com a graça e a paz do Senhor Jesus na sua vida e com toda a sua família. Fique conosco na semana que vem, estaremos aqui mais uma vez com o programa Cristo Liberta.